Café com Compliance conversa agora com o Dr. Rodrigo Pironti, advogado e pós-doutor em Direito. Dr. Rodrigo, é possível solicitar o preenchimento pelos potenciais licitantes contratados de questionário de due diligence de integridade as informações relacionadas ao perfil da pessoa jurídica, gestão da entidade, relacionamento com agentes públicos, histórico de litígios e programa de integridade e relacionamento com terceiros? Essa pergunta é muito interessante, Carol, e bastante atual. É perfeitamente possível se solicitar que o licitante preencha um cadastro ou um questionário de integridade para servir como base ao que chamamos de due diligence de integridade nas licitações. Isso é possível através da própria normativa interna, por exemplo, de uma estatal, né? E também é possível pela própria administração pública direta, uma vez que é permissível a administração pública direta e indireta conhecer os seus licitantes de maneira a converter em diligências para apurar eventuais irregularidades e, neste sentido de integridade, inclusive verificar eventuais fraudes pretéritas ou a própria condição da empresa no mercado. Portanto, é perfeitamente possível a solicitação de questionários de due diligence de integridade por parte dos licitantes. Isso será feito através, como disse, de normativa interna, e a fase em que isto será feito pela administração também será determinada nessa normativa. O que temos que ter cuidado é qual é a consequência desta due diligence. Isso, obviamente, será assunto de outras questões que traremos ao blog, mas a resposta dessa primeira questão é sim, é possível. O que temos que ter atenção apenas é quais são os efeitos da solicitação de due diligence em relação ao processo licitatório. Mas, doutor, em qual momento do procedimento, então, seria possível exigir esse preenchimento? Ele poderia ser exigido como uma condição para integrar, por exemplo, o cadastro de fornecedores, ainda como condição de habilitação ou condição de contratação? Essa pergunta é interessante porque permite nós complementarmos a pergunta anterior. Veja que é possível sim a exigência, né? E o momento em que essa exigência será atendida estará prevista no próprio ato que determinou a due diligence de integridade. O que nós temos que fazer a separação nesse momento é qual é o momento em que é possível a exigência e qual é o momento em que a exigência surtirá efeitos no processo licitatório. O que eu quero dizer com isso? É possível se exigir o preenchimento do questionário ou a due diligence de integridade em quaisquer destes momentos da contratação, seja no próprio cadastro de fornecedores, seja no momento da habilitação. O preenchimento deste questionário pode integrar os documentos habilitatórios. Agora, este preenchimento, estes questionários nunca poderão, sob pena de inconstitucionalidade material, restringir a competitividade no processo licitatório. Portanto, é possível se exigir a due diligence de integridade, mas esta due diligence de integridade não pode servir como condição de exclusão da participação do processo competitivo. O que quero dizer com isso? Ela não pode ser exigida como condição de habilitação. É possível, no entanto, que seja exigida esta due diligence de integridade para que sejam reforçadas as condições de gestão do contrato. Ou seja, a inconstitucionalidade material existiria por violação do artigo 37, inciso 21, apenas como condição de restrição de participação no processo. Mas é possível que, em não sendo esta condição restritiva a consequência da due diligence, ela seja exigida sim, sem nenhuma inconstitucionalidade, para determinar que o licitante tenha reforçado os seus critérios de gestão do contrato. Exemplo, faz-se uma due diligence de integridade e verifica-se que aquele licitante tem um grau de risco nível 4. Vamos imaginar, portanto, um grau de risco de nível alto que determinasse para a administração uma providência em relação àquele fornecedor. Neste caso, essas providências poderiam ser exigidas como condição de assinatura do contrato. Por exemplo, que ao assinar o contrato, aquele licitante institua na sua empresa um programa de compliance em determinado tempo, com determinadas questões a serem atendidas. Ou ainda, que seja reforçada a garantia contratual.
Ou ainda, que sejam reforçados os critérios de fiscalização administrativa e financeira sobre aquele contrato. Portanto, é importante que a due diligence formate uma boa gestão contratual, mas ela nunca poderá ser exigida, e isso por violação expressa do artigo 37, inciso 21 da Constituição, como condição de habilitação, porque aqui haveria uma inconstitucionalidade material. E doutor, seria possível, mediante edição de ato administrativo, que regule este assunto com a garantia do contraditório e da ampla defesa prévios, a partir das informações então obtidas no questionário, criar um indicador de grau de risco de empresas interessadas em contratar com a administração, prevendo a restrição à licitação ou à contratação das empresas que tenham aí um determinado grau de risco? Essa pergunta ela também é bastante interessante porque nos permite entender o seguinte: quando o grau de risco for utilizado para determinar a não participação em processos licitatórios, nós temos não só a inconstitucionalidade material prevista, como disse no artigo 37 e 21, porque é uma condição restritiva não prevista na legislação, ainda que a lei das estatais permita a criação ou estabelecimento de critérios de habilitação novos àqueles pautados na Lei 8666 que sejam necessários à fiel execução do objeto. Este critério da due diligence de integridade para formatar o que a gente chama de GRI, que é um grau de risco de integridade para fins de exclusão do processo competitivo, na minha opinião, também não é possível. E esse grau de risco ele não é possível por dois fatores determinantes. Se nós formos estudar o conceito de risco, nós vamos entender que risco é uma incerteza. Portanto, o risco, na verdade, é um evento futuro incerto, que pode ou não se materializar. Portanto, excluir da participação de um processo licitatório, alijando o licitante daquela competição, pelo simples fato de um possível risco que pode ou não se materializar, me parece punir gravemente o licitante sem que haja a confirmação de que aquele grau de risco realmente vai incidir sobre o processo licitatório. Portanto, o conceito de risco ou de grau de risco impediria a própria configuração da exclusão ou da própria sanção, porque é uma sanção, uma vez que o licitante tem a possibilidade livre de participar de processos competitivos e a sua possibilidade livre é restringida através de um critério fixado pela própria administração, fundado no risco, e este risco é uma incerteza, eu não posso punir ninguém por algo futuro e incerto que pode não se materializar. Se nós tivéssemos a certeza da materialização e a certeza de que aquilo traria prejuízo ao contrato, ainda assim eu questionaria se seria possível exigir como condição restritiva. Entendo que não, entendo que só seria possível se exigir uma condição de reforço à gestão do contrato. Mas neste sentido, o conceito de incerteza e um conceito de evento futuro que pode não se materializar, no meu entendimento, impede qualquer restrição à competitividade. E mais, veja que este grau de risco, ele é um grau de risco, como regra, vinculado ao apetite de risco de cada instituição que o formata. Portanto, é um grau de risco subjetivo ou vinculado ainda à lógica da administração, se mais conservadora, se mais ousada, vai depender da administração e do apetite de risco dessa administração, a formação desta baliza do risco. E veja que isto também não é algo isonômico. Portanto, nós teríamos, dentro de administrações diferentes, critérios de incerteza diversos. É possível, portanto, que se nós aceitemos esse argumento de possibilidade de exclusão por uma incerteza, nós tivéssemos em uma estatal a configuração de uma incerteza como algo positivo a restringir a competitividade e em outra estatal a mesma incerteza sendo capaz de permitir que aquele licitante opere normalmente no processo competitivo. Portanto, nós criaríamos aí inúmeras distorções e o processo licitatório, que visa principalmente conferir segurança jurídica à contratação e legitimação da contratação por parte do Estado, obviamente ficaria prejudicado com mais uma assimetria de informação, uma chuva de mandados de segurança. Portanto, na minha opinião, o conceito de risco e a vinculação desse conceito à incerteza impede que isso seja exigido nos processos licitatórios como condição de habilitação.
Tá certo. Dr. Rodrigo, muito obrigada pelas explicações. É um prazer, muito obrigado. Continue sempre acompanhando as novidades e entrevistas exclusivas que o Café com Compliance traz para você.